Bom dia, professor. Bom dia. Só pegar minha caneta, que eu esqueci da caneta. Para a gente continuar, então, finalizar a disputa. Bem, pessoal, vamos continuar agora a disputa. Temos seis... Bom dia, professor. Bom dia de novo. Temos 6 pessoas empatadas. Maria Eduarda, Guilherme, Caio, Ana Júlia, Arthur e Isabela. As outras pessoas estão com 1 ponto a menos. Estão com 3 pontos. Essas aqui estão com 4 pontos. Então, todos ainda têm chance de ganhar. Vamos, então, agora à nossa 5ª rodada. Quem quer começar essa rodada respondendo? Só um minutinho. Quem quer começar respondendo nesta rodada? Professor, pode ser eu de novo, então. Maria Eduarda, você quer linguagem, literatura ou Cultura cultura? em geral. Então vamos ver. Vamos ver o que sobrou. Maria Eduarda, qual é o nome dessa fruta produzida no Brasil e da qual se faz um produto muito popular? Posso fazer uma pergunta referente à questão? Uhum. É um produto doce? É Cacau. É cacau. Então, Maria Eduarda marca ponto. Eu vou seguir a ordem aqui para não me confundir. Guilherme. Opa. Sobre o que você quer responder? Cultura. Então, vamos ver. Qual é o nome, Guilherme, dessa cantora? Calma aí. Não esqueci, professor. Não, Guilherme, não é possível. Rihanna. Isso. Então, Guilherme marca ponto. Eu Caio. fiquei com o nome dela. Ah, tá. Caio. Oi, professor. Você quer responder sobre cultura de novo? Claro. Essa aqui é uma festa muito popular no Brasil. É o carnaval. Mas o carnaval não foi inventado no Brasil. Foi inventado nos seguintes países. Dá 3 chances. Argentina, Japão ou Itália? Mãe. Deixa eu pensar, calma aí. Na Itália? Isso, Itália. Então, Caio marca ponto também. Ana Júlia. Ana Júlia, vou fazer pergunta de cultura para você também. Quem é essa figura? Qual é o nome desse artista famoso? É um escritor famoso. Tem opção, não? Tem. Ele é... deixa eu pensar. Ele pode ser Michelangelo, pode ser Aleijadinho ou pode ser Shakespeare. Shakespeare. É Shakespeare. Isso mesmo. Então, Ana Júlia marca ponto. Arthur. Vou perguntar a você. Essa é uma festa muito popular no Brasil, a quadrilha. Mas a quadrilha não foi inventada no Brasil. Foi inventada em outro país. Qual é esse país? Estados Unidos, Rússia ou França?
Olha os nomes que são falados durante a dança. Anarie, Sanjé, Utu, Estados Unidos, China ou França? França. França. Então, Arthur marca ponto. Isabela. Sim. Qual é o nome dessa figura famosa da cultura pop? Não sei falar o nome dela direito, mas eu acho que é Marilyn Monroe. Isso, Marilyn Monroe. A Ilana está aí? Tô, professor. Então, vou fazer a pergunta para você também, as últimas perguntas sobre cultura. Qual é o nome dado a essa pimenta, a esse tipo de pimenta aqui? Malagueta, pimenta branca ou pimenta dedo de moça? Malagueta? Não é malagueta, é dedo de moça. Porque ela dobra um pouquinho, de modo que ela lembra uma unha pintada de vermelho, né? Então a Ilana não faz ponto nessa rodada. Vinícius Passos está aí? Qual é, professor? Eu vou perguntar a você. Essa aqui é a bandeira de Minas Gerais. O que está escrito na bandeira de Minas Gerais, traduzindo do latim? Qual é a frase que está escrita na bandeira de Minas Gerais? Professor, a primeira acho que é liberdade. Isso, é liberdade. Segunda... Nossa. Pô, você não quer dar a opção da segunda e da terceira, não, professor? É porque, na verdade, a frase é muito conhecida, né? Então, podemos dizer assim, liberdade abre as asas sobre nós, liberdade para o povo mineiro, ou liberdade ainda que tardia? Eu acho que é liberdade ainda que tardia. Muito bem, isso mesmo. Então, você fez ponto, mas você continua ainda um ponto atrás dos colegas. Quem não respondeu essa rodada e quer responder, que eu não consigo visualizar os alunos. Bem, a Matheus. Qual é o nome dessa figura histórica, dessa personagem histórica famosa? Foi uma rainha. Qual é o nome dela? Deixa eu ver o que ele escreveu. O slide está travando para ele. Quem gostaria de responder essa pergunta que não respondeu ainda? Todos já responderam? Então, eu vou voltar a pergunta de novo para a próxima rodada. Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu, professor. Eu, professor. Quem falou primeiro? Foi o Arthur, né? O Arthur Não, falou fui eu primeiro. que falei, o Vinícius. 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 Ah, Vinícius, desculpa. Vinícius, quem é essa personalidade? É a Cleópatra, não é? Isso, muito bem, Vinícius. Vinícius, então, chega a 4 pontos. Agora, vamos a Maria Eduarda. Maria Sim, Eduarda, senhor. qual é o nome desse pássaro, desse animal? João de Barro. Isso, Maria Eduarda, então, marca ponto. Essa foi muito fácil. Agora é a última sobre cultura, gente. Quem que vai responder? A Ilana. Oi. Qual é o nome desse artista famoso? Elvis Presley. Isso mesmo, Elvis Presley, muito bem. A Ilana marca ponto.
Para não prejudicar os outros, embora eu não tenha mais aqui perguntas com imagens, mas eu vou continuar ainda com as opções, ainda nesta rodada de cultura. Quem não... Guilherme... Eu não falei ainda, não. Guilherme, Aí não. Guilherme, Oi. você quer responder ainda sobre cultura em geral? Ah, professor, não. Agora eu vou arriscar literatura, professor. Isso mesmo, muito bem. Você vai riscar literatura. Então vamos perguntar sobre literatura. Qual é o gênero literário, qual é o gênero, o tipo de literatura em que os personagens são animais e transmitem lições de moral? Fábula? Isso. Guilherme, então, também chega a 4 pontos. Aliás, a 5 pontos. Caio, está aí? Eu tô aqui, professor. Você quer responder sobre o quê, Caio? Cultura em geral ainda vai? Pode. Então vamos pensar sobre cultura em geral. Dentro da cultura em geral, você quer responder sobre o quê? Música. Música brasileira ou internacional? Internacional. Vamos lá, música internacional. Vamos pensar sobre música internacional. Qual é o grupo que ficou famoso por ter feito músicas como Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You e Waterloo? Vou dar 3 chances. É o grupo... Precisa não. Hã? Esse eu sei. Não sabe? Foi o grupo ABBA. Ah, tá. Muito bem. Então o Caio entende de música. Agora, Ana Júlia, Oi. você quer responder sobre o quê? Vai. Literatura. Literatura, Ana Júlia. Vamos pensar sobre literatura. Fale o nome de uma escritora famosa do Brasil no século XX. Uma escritora famosa no Brasil no século XX. Você não quer dar opção, não? Não, porque são muitas escritoras. Nossa senhora. Você não sabe o nome de nenhuma escritora? Não. Não? Tá mais no século XX, não sei não. O século XX é o século que acabou agora. Eu sei, mas eu não sei não. Nenhuma... Não. Tá. Vou dar dicas para você de escritoras famosas do século XX. Vamos pensar aqui nos exemplos que nós podemos dar para você escolher. Xuxa, Clarice Lispector, Gretchen. A opção? É Clarice, essa aí, Clarice Lispector. Isso. Spector. É na Júlia. Isso Jurei mesmo. que era a Gretchen. Arthur Neves, sobre o que você quer responder? Quantos pontos eu tô? 5, né? Arthur Neves. Fazer minha última da cultura aí, professor. Sobre cultura. Então é a última. Sobre que assunto da cultura você quer responder, Arthur? Tanto faz, professor. Pode escolher. Qualquer assunto. Então vamos perguntar sobre sobre estética, né? Vamos perguntar sobre estética. Quem foi a primeira pessoa no mundo a usar o salto alto? O salto alto. Foi. Ué, você me... Oi? Pode mandar aí, pode mandar aí. Eu vou dar 3 chances também. Quem foi a primeira pessoa no mundo a usar o salto alto? Vamos ver. Foi a Hebe? Foi a Cleópatra? Ou foi Luís XV, o rei?
Cleópatra. Posso... Luís XV. Hã? Luís XV? Foi Luís XV. Por que o Luís XV usou salto? Porque ele era muito pequeno, muito baixinho. E ele, então, encomendou que fizesse um sapato com salto para ele, né? E aí, para ele ficar mais alto, né? E daí que surgiu o salto alto. Isabela, sobre o que você quer responder, Isabela? Pode escolher, professor. Não, você pode escolher. Cultura, literatura. Cultura. Vamos pensar, então, sobre cultura. Deixe-me pensar, então, sobre cultura. O que nós podemos perguntar? Vamos pensar em programa de TV. Qual é o nome que se dá aos programas de TV nos quais pessoas da vida real ficam confinadas em determinados ambientes e é transmitido ao vivo? Qual é o nome que se dá a esse tipo de programa? Reality show? Isso mesmo, reality show. Gente, nós estamos todos empatados aqui. Ó, Maria Eduarda, Guilherme, Caio, Ana Júlia, Arthur, Isabela. Esses aqui estão empatados. Então, agora, nós precisamos desempatar, né? Porque não pode ficar. Agora, não temos mais a opção de cultura em geral, somente linguagem e literatura, né? Então, com essas opções de linguagem e literatura, quem quer responder primeiro? Eu. Ana Júlia? Uhum. Ana Júlia, você quer linguagem ou literatura? Professor, como que seria a linguagem? Seria tipo assim... Gramática. Ah, tá. Então eu prefiro literatura. Então você prefere literatura. Então, dentro da literatura... Deixe-me pensar o que eu posso perguntar de literatura. Qual é o nome da escritora de poemas que ficou famosa por escrever O Romanceiro da Inconfidência? Então, vou dar 3 chances. Romanceiro da Inconfidência. 3 chances. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Deixa-me pensar. Maria Aparecida ou Jaqueline? Cecília Professor, não sei. Minha língua trava. Meirelles. Meirelles. Cecília Meirelles. Guilherme. Linguagem ou literatura, Guilherme? Literatura, professor. Literatura. Vamos perguntar sobre literatura. Qual é o personagem da literatura que não queria crescer e queria continuar sempre jovem, menino? Meio. Peter Pan, professor? Isso, muito bem, Peter Pan. Isso aí. Caio, você quer responder de linguagem ou literatura? De literatura. Deixa-me ver o que nós podemos perguntar sobre literatura. Vamos perguntar sobre literatura. Qual é o nome de uma personagem da Turma da Mônica que se caracteriza por falar as palavras de forma equivocada, trocando o R pelo L? O Cebolinha. Isso mesmo. Então fez Professor, eu ponto. ainda não respondi. Isso. Maria Eduarda, você não respondeu ainda? Tá, vou chegar a você. Tá. Falta você, então, né, Maria Eduarda? Linguagem ou literatura? Falta eu também, professor. Literatura. E o Arthur, é isso.
Arthur e a Isabela. Literatura. Arthur, literatura. Vamos ver literatura. Brasileira ou estrangeira, Maria Eduarda? A de sua preferência. Então, vou perguntar sobre literatura estrangeira. Vou perguntar sobre literatura estrangeira. Quem foi o autor da obra famosa chamada Dom Quixote de La Mancha? Quem foi o autor de Dom Quixote de La Mancha? Miguel de Cervantes. Nossa, que chique. Isso mesmo, Maria Eduarda. Ó. Não tem nem que pensar. Eu já li uma cópia em castelhano de Miguel de Não é Dom Quixote de possível. Miguel de Cervantes. Que isso, Maria Eduarda? Fala em castelhano, Maria Eduarda. Que chique. Então, agora... Peguei na biblioteca pública. Arthur. Linguagem ou literatura, Arthur? Literatura. Literatura. Vamos ver, Arthur, se você consegue acertar uma pergunta de literatura. Em qual é o autor da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem foi o autor da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vou dar 3 chances. Foi, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi. Monteiro Lobato. Que chique, gente. Muito bem. Dessa rodada, falta alguém que não respondeu? Eu. Isabela. Linguagem ou literatura, Isabela? Eu vou arriscar em literatura. Literatura não, linguagem. Linguagem, tá. Qual é o sujeito da frase estamos com fome? Nós. Sujeito oculto, nós. Muito bem. Alguém não respondeu ainda? Eu, professor. Quem? Vinícius Passos. Vinícius Passos. Linguagem ou literatura, Vinícius? Literatura. De literatura, vamos perguntar a você o que nós podemos pensar sobre literatura. Qual é o nome do escritor francês que ficou famoso por escrever a história do Corcunda de Notre Dame? Vou dar Não, pode falar. Vou dar 3 sugestões. O autor que escreveu Corcunda de Notre Dame, francês. Vamos pensar, então, nas opções. João Cabral de Melo Neto, William Shakespeare, Victor Hugo. Victor Hugo, professor. Victor Hugo. Vinícius Passos chega a 4 pontos. Vale lembrar que você ainda está atrás dos colegas. Quem não respondeu ainda? A Ilana. Está por aí? Oi. Ilana, você não tem mais chance de chegar até os colegas, mas você quer responder assim mesmo? Pode ser. Linguagem ou literatura, Ilana? Literatura. Literatura. Vamos pensar sobre literatura. Uma pergunta de literatura. Qual é o conto de fadas? Qual é o conto de fadas no qual 2 irmãos ficam presos, perdidos no meio da floresta? João e Maria. Isso mesmo, muito bem, João e Maria. Gente, estamos caminhando. Agora vamos fazer a última rodada. Temos que desempatar nessa última rodada. Temos 6 alunos empatados. É muita coisa, né? Quem quer começar? O prêmio para todos. Pode ser eu, professor. Maria Eduarda. Linguagem ou literatura, Maria Eduarda? Literatura. Vamos ver literatura. Vamos fazer pergunta de literatura. É difícil, porque vocês ainda não tiveram aula de literatura, né?
Então tem que fazer pergunta mais fácil. Eu já tive. Eu tive aula de literatura no passado. Eu É? aprendi um pouco sobre o iluminismo na literatura. Não, que chique. Mas vou fazer perguntas, então, básicas de literatura. Vamos pensar em literatura. Uma pergunta sobre literatura, agora antiga. Vamos pensar em literatura mais antiga. Quem é o autor da famosíssima peça Hamlet? William Shakespeare? Isso, Maria Eduarda, então, chega aos 7 pontos. Ser ou não ser, eis a questão. Isso, muito bem. Guilherme. Está Opa, aí? professor. Linguagem literatura? É. Então vamos fazer uma pergunta de literatura. Nossa, vou tentar fazer uma pergunta, então. Mais... Vamos continuar com a literatura antiga, né? Qual é a peça de literatura, a peça famosa, em que a personagem principal, para se vingar do marido, mata os próprios filhos? Qual é a peça famosa em que a personagem principal, para se vingar do marido, mata os próprios filhos? Vou dar, então, 3 opções. É a peça Romeu e Julieta? É a peça Medeia? Ou é a peça A Megera Domada? Repete a pergunta, por favor, professor. Sim. Qual é a peça em que a personagem principal, para se vingar do marido, mata os próprios filhos? É a peça A Megera Domada? É a peça Medeia? Ou é a peça... esqueci a outra que eu falei. Ou é a peça... Professor. Oi? A Medeia. Isso mesmo. Isso mesmo. Guilherme fez ponto também. Caio, linguagem ou literatura? Literatura. Vamos ver, então, o que nós podemos perguntar sobre literatura. Qual é o autor do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou dar 3 opções, então. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um grande romance da literatura brasileira. É Paulo Coelho? É João Cabral de Melo Neto ou é Machado de Assis? Machado de Assis? Muito bem, mais um ponto. Ana Júlia, linguagem ou literatura? Literatura? Vamos lá, Ana Júlia. Pensar na literatura. Deixe-me ver o que eu posso perguntar de literatura. Literatura clássica. Vou perguntar de literatura clássica. Você é uma pessoa muito culta. Sobre literatura clássica, quais são os 3 tipos? Quais são os três tipos de gêneros literários? São 3 tipos. Um é o lírico, e quais são os outros 2? Lírico, dramático, Uhum. drama, e tem um outro lá que é épico. Muito bem. Na Júlia também chega. Arthur! Opa, Arthur, você quer responder sobre linguagem ou literatura? literatura. Literatura. Vamos perguntar sobre literatura.
Perguntar sobre literatura. Qual é o tipo de literatura, o gênero literário, que narra grandes feitos de um povo, grandes feitos heróicos? É o conto, é o romance ou é a epopeia? O romance, o conto ou a epopeia, que narra grandes feitos de um povo? Peraí que eu tô com dúvida em dois, professor. Não pode procurar na internet, hein? Eu tô entre conto e epopeia. É o conto, romance ou epopeia? Ah, eu vou no epopeia. É epopeia. Muito bem, Arthur. Isabela, linguagem ou Epopeia? literatura? É epopeia. Isabela, linguagem ou literatura? A Isabela está aí ainda?